Derivada pela definição. Então, você tem uma função, né? Derivada é sempre derivada de uma função. E vamos tentar entender, antes de calculá-la, o que é. Então, vamos supor que você tem o gráfico de uma função. Esse gráfico tem uma curva, né? Que é o desenho. Esse é o nosso f de x. Vou escrever aqui para você não esquecer. E nesta função eu vou marcar dois pontos. O ponto A e o ponto B. O ponto A ele tem coordenadas, né? Abscissa e ordenada. As coordenadas x e a coordenada y. Coordenada x de A eu vou chamar de x mesmo. Então aqui eu vou chamar de x. Entre A e B existe uma variação. Então entre A e B nós vamos somar uma distância. Essa distância nós vamos chamar de h. Se aqui eu tenho o número x, que é a coordenada de A em x, e eu somo h, a abscissa aqui terá valor x mais h. Concorda? X mais h. Então essas são as duas abscissas. X do ponto A, se adiciona h, a abscissa x mais h do ponto B. Em qualquer função, para você saber qual é a ordenada, qual a altura do gráfico em cima de um ponto x, é só pegar esse x e colocar na função. Então, neste caso, se aqui é x, essa altura que está aqui seria f de x. Mesmo jeito, se aqui é x mais h, para eu saber esta altura, seria f de x mais h. Assim eu tenho a variação em x entre os pontos A e B é h. A variação em y entre os pontos A e B é esta variação aqui de f de x para f de x mais h. Agora, suponha que eu passe uma reta entre os pontos A e B. Esta reta ela pode até ser tomada como uma certa variação, uma certa aproximação da curva entre os pontos A e B. Mas, nitidamente, você percebe neste vão aqui que existe diferença entre o ponto da função e a nossa aproximação da reta. Existe diferença. Então, a reta entre A e B, ela pode até representar uma média, mas ela não representa com perfeição essa função. Muito bem. Se ao invés de uma reta entre A e B, eu dividisse a distância e aproximasse esse B, colocasse esse B no meio do caminho, fizesse um novo B, eu vou chamar aqui de B'. Você percebe que a distância h seria reduzida, né? A distância h chegaria só até aqui. Eu vou chamar isso de h'. Então, essa distância horizontal foi diminuída. A nossa reta de aproximação também foi alterada. Você percebe que agora a reta ela tem bem menos erro do que tinha antes. Vamos chamar essa de reta R e essa de reta R'. A reta R' tem erro ainda. Existe um errinho aqui, né? Você percebe. Mas esse erro é muito menor do que havia antes. Bom, se nós percebemos que ao aproximar o ponto B, ao aproximar de A, ou seja, ao diminuir a variação em x, a reta ficou mais próxima da curva, será que se eu exagerar esse processo, se eu trouxer o B cada vez mais perto de A, eu teria retas cada vez nesse intervalo mais
precisamente parecidas com a nossa função? Bom, visualmente sim, né? Cada vez essa reta se tornaria mais próxima de uma reta que passasse apenas no ponto A. Esta reta que passaria apenas no ponto A seria uma reta que eu vou chamar de RT, reta tangente. Se o B se aproxima tanto de A que ele chega a, em termos práticos, encostar no A, esse H vai diminuir a quase zero. Esse H2 aqui, ele vai diminuir para quase zero. E a nossa reta, que era uma reta que furava em 2 pontos a nossa função, uma reta secante, ela passa nesta região minúscula descrever a nossa reta, a nossa função. Então ela passa a ser chamada de reta tangente. Tá, então vamos tentar entender algebricamente o que a gente pode fazer para fazer uma reta tangente. Para a gente estudar esse caso, vamos desenhar aqui, ó, entre lá o B, o primeiro B, o ponto A e os eixos, né? Vou passar paralelo ao eixo aqui, só para a gente estudar melhor o caso. Esse triângulo aqui, ó, ele tem o ângulo, que é o próprio ângulo da reta de aproximação. Vou chamar esse ângulo de θ. O que está oposto ao θ chama cateto oposto. Muito bem. O que está paralelo aqui ao eixo x, ele está ao lado do θ, adjacente ao θ. Portanto, esse cateto é o cateto adjacente. Você lembra uma relação do ensino médio que tratava triângulos? Como os eixos coordenados são perpendiculares, essas duas retas também o são, né? Então, um triângulo retângulo tinha uma relação trigonométrica, né, que mexe com o ângulo, com essas duas dimensões. Você lembra disso? É a tangente. A tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto por cateto adjacente. Então, eu posso estudar o ângulo da reta que passa entre 2 pontos de uma função, já já nós vamos chegar na reta tangente, fazendo cateto oposto por cateto adjacente. De qualquer reta, não precisa ser só a tangente. Acontece que esse cateto oposto que está aqui, ele é exatamente essa distância aqui, ó. Esse é o cateto oposto, concorda? Essa distância vertical aqui. Como que eu consigo essa distância vertical entre f de x, entre este ponto, e f de x mais h? Só tirar um do outro, né? Então, o cateto oposto seria dado numericamente por f de x mais h menos f de x dividido cateto adjacente. Cateto adjacente é a parte aqui embaixo, né, que está ao lado do ângulo. Olha o ângulo aqui, este é o nosso ângulo θ. Quem está abaixo é o nosso cateto adjacente, que é o próprio h. Então, isto daqui, essa expressão maluca, nos daria a tangente do ângulo θ, a tangente da inclinação da reta. Correto? Muito bem. Agora, como é que eu faço isso chegar na nossa reta tangente? Lembra, eu estou interessado numa reta que passa só num ponto da função. Como é que eu chego nisso? Eu estou interessado na tangente de θ quando a reta passa entre os pontos A e B. Mas quando eles são muito próximos entre si, eu vou chamar isso daqui de reta tangente. Neste ponto, o que vai acontecer? Nós vamos estudar a mesma tangente, do mesmo jeito, porém, quando esse H fica muito pequeno, quando o B se aproxima do A, ou quando o A se aproxima do B. Mas nesse caso, visualmente, nós estamos retrocedendo o B. Quando o H tende a ser muito pequeno. Quando isso acontece,
nós chamamos isso de, ao invés de variação em x, você percebe que isso daqui, ó, é uma variação em x. E isso daqui é uma variação em y. Portanto, essa expressão é a mesma coisa de ΔY por ΔX. Que você viu no ensino médio, na geometria analítica, que isso aqui é o coeficiente angular. Lembra disso? Esse coeficiente angular, agora nós vamos estudar quando ele é muito pequenininho, quando ΔY e ΔX são muito pequenos. Nós não chamamos isso mais, quando muito pequeno, de delta, e sim de dzinho. Então, ficaria dy sobre dx, é praticamente a mesma coisa, porém o d significa que são variações muito pequenas, infinitesimais. O nome disso de verdade é diferencial. Por isso nós estamos estudando derivada, é esse diferencial aqui, tá? O nosso dy sobre dx, uma variação muito pequena, é dada pelo limite, você já estudou quase um bimestre disso, né? O limite daquela expressão, a mesma tangente, ó, de f de x mais h menos f de x sobre h, quando o h tende a zero. Não existe divisão por zero, então, tecnicamente, esse h nunca será zero. Esse símbolo significa que ele tende, ele chega o mais perto possível matematicamente, mas ele nunca chega a zero. Isso daqui nós damos o nome de derivada. O símbolo de derivada você pode usar y', você pode usar f' de x, você pode usar y' de x. Isso daqui, essa expressão é a definição de derivada. Vou colocar em vermelho para você lembrar. Esta é a definição de derivada, que é a tangente de um arco, que é o arco entre a reta e a horizontal, quando é a reta tangente ao nosso gráfico. Bom, a definição, então, de derivada está dada. Ela é um pouco confusa, é a primeira vez que você está usando o limite para calcular alguma coisa no seu curso, então ela deixa um pouco a desejar em termos de entendimento. O que nós faremos? Nos próximos vídeos, você poderá checar resolução de exercício, tanto na mão, com a definição de limite, quanto com uma calculadora, para que você entenda na prática qual é o papel da derivada e por que ela é importante para os cursos de exatas. Até o próximo vídeo.